Olá, tudo bem? Prazer, eu me chamo Cauana e eu sou psicóloga e psicanalista e trabalho, né, na área clínica atualmente há uns 4 anos, considerando também aí o ano, né, estagiando na clínica escola. E, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, podendo partilhar um pouco da minha experiência profissional com vocês. Acho que esse período, né, no que tange aí a escolha profissional, a questão do vestibular, geram muitas curiosidades, ansiedade, essa sensação de fazer a escolha certa, né? Eu acho que eu queria já tranquilizá-los de antemão de que, enfim, apesar de essa ser uma escolha muito importante, muito significativa, que é importante a gente fazer, assim, essas pesquisas. E a gente tem a vida toda aí pela frente, né, para ter a oportunidade de ir se identificando com aquilo, vendo se é aquilo que a gente gosta. Mas, enfim, vou me atentar aqui, eu preparei um roteirozinho, porque a gente tem um tempo também para transmitir as questões, né, e eu tentei separar temas, enfim, me foi solicitado ali que a ideia, né, do vídeo de uma forma geral é apresentar um pouco do curso, apresentar um pouco da minha jornada, trazer um pouco do dia a dia profissional, né, na área onde eu atuo e trazer algumas dicas, né, que sejam importantes para vocês nesse processo, para pensar em si a formação, né. Então, eu acho que uma coisa que é importante de colocar aqui logo de início é que eu fiz parte do Em Ação nos anos de 2014 e 2015. No entanto, naquela época, eu não estava prestando vestibular para psicologia. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito interessada, e na época eu acabei fazendo a escolha pela engenharia química. Eu sempre gostei também muito de números, muito de química, de física, então eu estava bem focada em prestar para isso. Enfim, né, como disse, eu fiz 2 anos de Em Ação e eu precisei então entrar no Em Ação novamente, porque eu não fui aprovada, né, no primeiro ano ali de vestibular, e o que foi bom também, porque eu acabei, enfim, tendo um tempo maior aí para pensar. Aconteceu, né, além de tudo, um atravessamento aí no meu caminho que foi muito bom. Não necessariamente da ansiedade, mas eu estava muito ansiosa com esse período na época. E eu acabei fazendo um processo psicoterapêutico e dentro ali das questões que a gente vinha discutindo nesse trabalho, me veio também as questões ali, né, que estavam muito à tona, sobre o curso em si, sobre por que eu tinha escolhido aquela profissão. E eu fiquei aberta a procurar outras coisas, eu me interessei muito pelo trabalho que foi realizado ali comigo, enfim, eu fiz muitas pesquisas e decidi por fazer psicologia. E eu acho que aqui já dá para colocar, né, uma das minhas principais dicas, que eu acho que cabe muito aqui, acredito que vocês já devam conhecer, já devem ter escutado, mas é estar muito atento ao Enem também, além, né, enfim, eu sei que muitos dos estudantes ali do ENSAM estão prestando, pensando na UFPR, né, mas o Enem é super importante, ele é uma ferramenta que vai abrir portas tanto para as universidades públicas, inclusive a UFPR, né, através do SISU, quanto para universidades particulares, através do ProUni. Mas isso tudo foi possível para mim por causa do Em Ação, né? O Em Ação foi um espaço ali que foi super importante, que qualificou melhor os meus estudos, né? Que me fez pensar em outras coisas. Enfim, cria laços de amizade muito legais ali, que carrego para a vida toda. Conheci professores muito legais, muito incríveis, então foi um espaço para mim que também foi muito importante. Eu carrego um carinho muito grande pelo Em Ação. Até por isso também eu ainda faço voluntariado junto com eles até hoje, assim, né, na medida do possível, porque, enfim, a rotina vai ficando cada vez mais apertada, mas sempre é um espacinho, né, para estar próxima disso. Agora, né, eu apresentei isso que eu coloquei como primeira dica, vou, né, já trazer as questões da formação.
como eu trouxe, né, que uma das principais dicas era essa questão do Enem, eu consegui uma bolsa pelo ProUni ali de 100% na PUC Paraná, no ano de 2017, e foi muito importante, eu gostei muito do curso. A ementa do curso de psicologia da PUC, na época que eu entrei, eu acho que já mudou, não sei se, na época que eu já estava no curso, teve uma atualização, não sei se atualizou novamente desde que eu saí, mas o curso, assim, no primeiro ano de formação, ele é bastante genérico, assim, então a gente vai ter algumas disciplinas sociais, né, antropologia, filosofia, sociologia, claro que aplicadas à psicanálise. Também a gente vai ter algumas disciplinas das áreas biológicas, né, anatomia, fisiologia e inicialmente acho que uma ou duas disciplinas ali mais específicas dentro da psicologia. Claro que todas essas disciplinas estão conversando já, né, trazendo ali um cenário contextualizado à psicologia de um modo geral. E o curso ele vai se especificando cada vez mais a partir do segundo, terceiro, enfim, os últimos anos são bem focados já em matérias para desenvolver habilidades dentro do curso, né, de psicologia, dentro do que a formação nos exige. E, enfim, dentro da psicologia, quando eu entrei, eu não tinha muita dimensão, ainda que eu já tivesse pesquisado, das possibilidades de área de atuação, e eu também não sabia que dentro da área clínica, a forma de trabalhar, né, com os pacientes, os analisandos, elas são muito diferentes porque tem algumas abordagens e linhas teóricas que trabalham diferentes. Então, diversas, inclusive. Então, eu acabei estando muito aberta, assim, a conhecer as áreas, são muitas, até coloquei aqui, enfim, a gente pode trabalhar na área hospitalar, na avaliação psicológica, neuropsicologia, na área jurídica, na área escolar, na clínica, na área organizacional, no esporte, na área social, né, que é super importante também, dentro, né, a psicologia do trânsito, enfim, são áreas muito diversas, então tem um campo muito vasto aí para se trabalhar, para se pesquisar coisas e também no ramo acadêmico, né. Durante o processo de formação, uma coisa que eu tinha como objetivo para mim é ter um pouco, enfim, o que a gente está estudando ali na graduação, ele é muito mais teórico, né? Então, uma coisa que me ajudou muito é procurar estágios. Eu acho que essa também pode ser uma dica interessante de colocar aqui. É que eu estava muito aberta a conhecer o curso, as áreas, as abordagens, como era a experiência no mercado de trabalho, porque acho que isso foi me ajudando a ir excluindo coisas que eu não me interessava tanto, né? Não me identificava muito, e me aproximando de coisas que eu fui gostando mais, que eu fui me interessando mais, que despertava mais o meu interesse de fazer pesquisas, enfim, de trabalhar, né, diretamente com isso. Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios. O primeiro estágio foi na área escolar, né, onde eu fiz um trabalho mais específico como tutora, né, de estudantes com TEA, né, transtorno do espectro autista. Então, é um trabalho muito próximo ali da pedagogia, enfim, um trabalho multidisciplinar que foi bem legal. Enfim, tem muitas outras possibilidades de atuação dentro da área escolar, né, e educacional. Essa foi uma das experiências que eu pude ter. Depois disso, eu entrei no ramo do judiciário, né, da psicologia jurídica, que eu trabalhei na Vara da Infância e da Juventude aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que foi muito legal, gostei muito dessa área. E esse trabalho, o psicólogo, né, dentro do espaço judiciário, ele tem uma função importante que é elaborar, né, laudos psicológicos, fazer uma avaliação psicológica para subsidiar as decisões judiciais, né? E como eu trabalhava na Vara da Infância e da Juventude, então a gente pegava ali casos, né, de crianças em risco, em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, né, que eram trazidas, né, tipo, levantavam ali alguma medida de proteção, né, trazidas pelo Conselho Tutelar. E a gente estudava esses casos, elaborava uma avaliação sobre isso e juntava isso nos autos, né, no processo, para que o juiz pudesse, ou juiz, enfim, pudesse fazer a decisão ali, né, fundamentar a sua decisão também.
E também essa é uma das áreas, a gente pode trabalhar em vários tipos de varas, né, em diferentes segmentos, com a perícia, enfim, são coisas bem legais. Também foi um estágio muito importante para mim. E eu também estagiei na área organizacional, no último ano ali pela própria faculdade, né, que o último ano da ementa do meu curso, ele é muito voltado às áreas de atuação, né, então a gente vai estar fazendo estágios profissionais em duas grandes áreas, né, e eu acabei ficando com organizacional e clínica, eu priorizei a clínica, e enfim, eu tinha vontade de entrar em social também, mas não foi possível, e eu acabei sendo sorteada para entrar em organizacional. Foi muito legal, eu não me identifico tanto com a área de atuação organizacional, mas eu descobri um campo bem legal. A gente fez um estágio com consultorias para startups. Então, a gente faz um levantamento da cultura organizacional, faz um levantamento da equipe, tipo, entrevistou muitos profissionais, e a gente vai elaborando formas, né, de otimizar os espaços ali dentro das empresas, o que é muito legal também. E atuei dentro da clínica, né, que é onde eu vou me atentar mais nesse vídeo, que é a área que eu continuo atuando, né. Uma dica válida é estar muito aberta a conhecer. Eu acho que isso me ajudou muito, porque dentro da área clínica, a gente vai ter diversas abordagens ou linhas teóricas para a gente estudar, que vão fundamentar a forma como a gente vai atender, né, o paciente, analisando o que vai chegar ali. Enfim, várias. Temos a psicanálise, o behaviorismo, né, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, a psicoterapia analítica funcional, que é a FAB, a fenomenologia, a psicologia rogeriana, a logoterapia, a psicologia analítica, a histórico-cultural, enfim, assim, citando algumas aqui que eu lembro de ter tido contato na faculdade. Mas tem várias, né? Abordagem centrada na pessoa, enfim, são diversas áreas de atuação e elas vêm aí, né, de uma base epistemológica diferente, né? Algumas vêm pela psicologia dinâmica, outras vêm da fenomenologia, né? Outras vêm ali, né, da psicologia experimental, né, que vai vir as áreas mais comportamentais. E eu atuo junto da psicanálise, né? Enfim, a psicanálise e a psicologia, apesar da psicanálise estar dentro do curso ali de psicologia, ela não se considera tanto necessariamente uma abordagem da psicologia. Enfim, a gente acaba, acho que não preciso me atentar tanto a isso aqui nesse vídeo, acho que não é o objetivo principal, mas elas têm algumas diferenças, né? Depois, com a formação continuada, a gente vai entendendo isso. E eu trabalho mais precisamente com a psicanálise lacaniana. Enfim, dentro das abordagens ainda, elas também vão se diferenciando, né? Dentro da psicanálise, a gente vai ter a psicanálise francesa, a psicanálise inglesa. E eu trabalho, né, com Lacan, que é mais da psicanálise francesa atualmente. Então, essa é a base teórica que a gente estuda para pensar em como a gente vai manejar e direcionar o caso, né? Fazer a direção do tratamento ali. Uma coisa, né, que é sobre o que é interessante, né, pensar o dia a dia profissional. Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que o nosso trabalho enfim, geralmente o que a gente escuta, né, no estigma, que a gente só tá ali escutando, ou que o trabalho é só atender as pessoas e ir embora para casa, e na verdade não é, né? Então, o trabalho de escuta, né, qualificada que a gente tem ali não é uma escuta como a de amigos, não é uma escuta como de familiares, é uma escuta diferenciada, né? Porque a gente está atento a selecionar naquele discurso coisas que são importantes, pontuar questões, fazer algumas ponderações, interpretações à medida que a gente vai fazendo as interlocuções ali e as articulações dentro daquele discurso, né? Então, as perguntas que a gente faz, elas são todas específicas, né? Pensando essa direção do tratamento. E para isso, né, o que a gente faz? Então, o trabalho clínico não é só esse de atender, a pessoa chega lá semanalmente. A gente tem todo um trabalho de fazer a escrita, que é a construção desse caso, acompanhar esse caso com a supervisão clínica, que é um espaço onde a gente faz trocas com um profissional mais experiente, também da mesma abordagem, né? Porque a gente não vai... É uma coisa que é importante dizer, a gente não mistura as abordagens para a gente atuar no caso, né? A gente se especifica em cada uma delas,
porque elas têm, enfim, toda uma base muito específica, né? Uma visão de mundo, uma visão de pessoa que tem diferenças e isso é importante. Mas voltando ao que eu estava dizendo, tem um tripé muito importante, né? Que é o trabalho ali clínico, da escuta, o trabalho da escrita, dos estudos continuados, porque, enfim, né? A gente trabalha com o sujeito está inserido em dinâmicas familiares que se diferenciam ao longo da cultura. A cultura é completamente mutável, né? Então é super importante que a gente tenha estudo continuado, né? Informações em grupos de estudos, em escolas, em pós-graduação, atualizações, né? Tipo, pensar em cursos de escrita de caso, enfim, são coisas muito importantes. Então, é uma outra parte do trabalho. É importante entender que a nossa agenda precisa incluir espaços livres em que a gente não esteja atendendo necessariamente, porque a gente precisa incluir o estudo como uma parte do trabalho. Acho que isso é uma dica importante também. Bem como o espaço de supervisão clínica, que é onde a gente leva os casos, né? Onde tem casos com alguma dificuldade, alguma amarração ou com alguma questão ali, né? Enfim, que tenha-se dúvidas, que a gente deseja, né, tipo, dicas teóricas para estudo, enfim, isso é super importante e faz parte do nosso dia a dia profissional, né? E acho que uma dica importante aqui também é quando a gente pensa na clínica, pelo menos na minha formação, e isso também discutindo com outros colegas, a gente escuta muito que, enfim, é que é muito difícil de viver da clínica, que a clínica só vai ser possível dentro de 5 anos, dentro de 10 anos. E eu queria já poder trazer isso de um lugar, acho que mais tranquilo, enfim. É importante fazer a escuta dessas experiências, mas lembrar que elas são experiências, né? Então, essas pessoas que estão dizendo essas coisas, às vezes professores, às vezes outros colegas, às vezes outros profissionais, enfim, a gente tem que saber que não existe uma fórmula, né? De saber em quanto tempo a clínica vai dar certo. Apesar de ser importante a gente fazer essa pesquisa, né? De conversar com outros colegas, professores, enfim, isso é muito do particular. E uma coisa que ajuda muito quando a gente se forma é que, enfim, né? Não entender essas experiências singulares de outros profissionais como uma resposta absoluta de que só tem um caminho possível para se chegar nesse espaço de ter uma clínica ali com bastante paciente, onde a gente possa trabalhar, né, se sustentar a partir dela. Psicologia é uma profissão diferente de muitas outras, né, porque a gente não pode atender familiares, não pode atender conhecidos, não pode atender amigos, enfim, essas pessoas executam papéis e funções diferentes na nossa vida, né, então a nossa escuta não seria tão bem apropriada, nem essas pessoas nos enxergariam de um lugar, de uma função de analista mesmo ali, né? Então, o que é importante, que eu acho que é importante colocar como uma dica, é saber que a gente precisa estar em espaços para que a gente tenha visibilidade, para que a gente seja conhecido. Então, após em estar em grupos de estudos, né, onde você está trocando, outros profissionais estão vendo você ali, que podem fazer, né, tipo, encaminhamentos de pacientes, né, de indicar para outras pessoas. Enfim, a gente não pode atender amigos, familiares e conhecidos, mas essas pessoas podem ser uma via, né, de nos apresentar para que a gente seja conhecido aí no mercado. Enfim, estar presente na escola, na pós, nesses espaços onde outros profissionais ou até mesmo conhecidos possam conhecer o nosso trabalho. Eu, por exemplo, também, enfim, a gente hoje está numa era completamente tecnológica e moderna, então as redes sociais são uma ferramenta aí, né, para que as pessoas nos conheçam, outros profissionais nos conheçam, e também tem ferramentas próprias, assim, né, que tem uma agenda, tem vários sites, né, que trabalham com um espaço onde você pode se cadastrar para que você esteja ali, né, sendo apresentado sobre o seu trabalho, sobre a sua agenda, sobre os seus horários, sobre a linha com quem você trabalha. Eu acho que isso é bem legal também, né? Eu apostei por esse caminho e isso ajudou muito. Mas, de novo, não é uma receita, né? Essa é a minha experiência, acho que ela é válida, acho que ela fundamenta também esse pensamento de vocês pensando a clínica.
E uma outra dica que eu queria colocar, que eu acho que é um pouco ausente no curso, que, enfim, né, o curso de graduação, ele tem 5 anos, né, pelo menos o curso que eu fiz, ele vai apresentar o curso de uma maneira muito generalista, né, não tem espaço ali para especificar tantas coisas. Mas acho que uma coisa que falta, pelo menos na ementa que eu tive, pensando na área clínica, é que a gente tem que entender que a clínica é uma empresa e falta muito enfim, algum espaço dentro da faculdade onde a gente pense na organização financeira, na organização contábil, nas questões legais, né? Enfim, a gente sabe que a gente tem que se formar, que a gente tem que abrir o nosso CRP, ele tem que estar ativo, que a gente tem que se inscrever lá também, para a gente atender virtualmente no EPSI, né? Que também faz parte ali do conselho. E a gente tem que, eu tive que buscar isso por conta, também trocando com outros profissionais, de entender como é que funciona, né? O que que precisa ser feito, como que a gente legaliza o trabalho, o que que é importante pensar, né? Como que a gente entende, eu abro um CNPJ, eu trabalho de forma autônoma, que documentos que precisam ter. E eu acho que essa é uma coisa que eu coloco como uma dica super importante, que ajuda muito, né? Já buscar esse tipo de informação, fazer cursos sobre isso, se informar com contadores, contadoras, né, para entender como que a gente já cria essa administração disso. E acho que uma outra dica que é bem legal é que, enfim, assim como eu, minhas outras colegas que haviam se formado, também não tinham, então a gente meio que se ajudou muito, né? Então quando alguém buscava alguma coisa, a gente trocava informações que a gente ia adquirindo, e isso é muito válido, né? E, enfim, essa dica é excelente não só para pensar essas questões aí jurídicas, legais e éticas do nosso trabalho, mas porque tem uma outra coisa que a gente se depara com a clínica, é que apesar de a gente estar recebendo ali muitos sujeitos diferentes, muitas histórias diferentes diariamente, é que o nosso trabalho é muito solitário, né? Muito diferente de estar numa empresa onde você desce para tomar um cafezinho com alguém do financeiro, com alguém, né, do comercial, numa agência, enfim, os diferentes tipos de ramos de trabalho que temos por aí. É que a gente trabalha de forma muito solitária, né? Então a gente está atendendo aquele paciente, a gente está escrevendo caso, a gente está trocando. O que é super importante é que a gente esteja em pares, né? Então que você tenha assim seus espaços de grupo de estudos, amigos, para onde você possa trocar coisas, falar sobre a nossa angústia, enfim, e também não é uma regra, né? Fala-se muito disso na faculdade, que é super importante que a gente também faça o nosso processo terapêutico, né? O nosso processo analítico, que é a nossa análise pessoal, a nossa terapia pessoal, porque, enfim, a clínica também mobiliza muitas angústias, né? Dificuldades, isso pode tocar em questões da nossa própria história pessoal, né? Então, de novo, não é uma regra, não é uma fórmula, mas eu acho que isso também fundamenta muito, né? Um espaço que a gente pode ir desenvolvendo. De uma forma geral, é isso que eu queria passar para vocês, assim, do espaço clínico. Mas, enfim, tem muitas coisas, né, que podem ser colocadas, então eu me coloco à disposição, caso alguém tenha interesse em me procurar. Eu vou deixar aqui embaixo, né, enfim, as minhas redes, o meu contato, para quem tem interesse em tirar dúvidas e também para quem tiver interessado, né, em fazer um processo analítico, né, que tem interesse também pela psicanálise. Eu ainda tenho alguns poucos horários na agenda, mas tenho sim. Então, é isso. Eu queria de novo agradecer pelo convite. Queria desejar uma boa prova a todos vocês, uma boa escolha. Lembrar que essa escolha não precisa ser decisiva, imutável. A gente tem uma vida toda aí para ir se identificando com aquilo que a gente gosta, né? Prazer conhecê-los e é isso.